Povo de Deus, bom dia a todos vocês, certo? Passando aqui para trazer para o teu coração mais um ensinamento da palavra de Deus com todo carinho, dedicação, certo? Vamos hoje aprender, fazer uma rápida introdução bíblica do livro do Êxodo. Se você não se inscreveu nesse canal, se inscreva e vamos junto crescer na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. O livro de Êxodo foi escrito por Moisés e também faz parte do Pentateuco. O Pentateuco são os 5 livros da lei, os 5 livros da Torá, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, certo? Vamos aprender hoje sobre os principais temas, né, do livro do Êxodo. Vamos ver quais são os principais temas. O livro do Êxodo foi escrito por volta do ano 1440 a.C., certo? Seus principais temas estão aqui nesse slide que eu separei para que você possa aprender quais são os seus principais temas. Existem ainda outros temas centrais deste livro do Êxodo, mas eu fiz questão de trazer para você apenas alguns temas principais deste livro que vai fazer com que você tenha uma visão mais clara deste livro do Êxodo. Você que é pregador da palavra, você que é líder, entendeu? Então vamos ver aqui o primeiro tema do livro do Êxodo, no capítulo 2, é o nascimento de Moisés. O nascimento de Moisés, irmãos, foi um milagre da parte de Deus, porque Moisés nasceu num contexto onde o rei do Egito queria exterminar todos os recém-nascidos homens, certo? Porque naquele contexto Israel se multiplicava muito e o rei do Egito ficou com medo de o povo israelita se juntar com outras nações e combater contra eles, certo? Por isso que o rei naquela época, ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo e também ele ordenou as parteiras, né? Toda vez que as hebreias fossem dar à luz, elas matassem as crianças. Mas as parteiras temiam ao Senhor e não fez esse genocídio, certo? E depois, vamos ver no livro do Êxodo a escravidão de Israel. A escravidão de Israel se deu justamente por causa que eles se multiplicavam, né? Então o rei do Egito queria achar uma maneira de barrar este povo e começou a aumentar seus trabalhos, né? Eles faziam casa, faziam os tijolos, né? Arrancavam palhas, entendeu? E então o rei do Egito ele vai multiplicar essas tarefas para oprimir o povo. E no capítulo 3 de Êxodo, nós vamos conhecer sobre a chamada de Moisés. Deus ele observa que o povo estava sofrendo no Egito e o povo clamava a Deus pela sua opressão. E Deus, quando ele ouve, né? Deus ele vai chamar Moisés lá da sarça ardente, né? No Monte Sinai, lá onde Moisés estava ali apacentando ovelha do seu sogro Jetro. Foi nesse capítulo 3 de Êxodo que Moisés vai ter uma experiência sobrenatural com Deus, onde Deus vai lhe designar uma missão que era de libertar Israel daquele sofrimento, certo? E posteriormente Deus, após ordenar Moisés para voltar para o Egito, para libertar o seu povo, nós vamos ver no capítulo 7 de Êxodo as 10 pragas que Deus mandou para Faraó libertar Israel, certo? Então Deus manda 10 pragas e o povo vai ser liberto, né? E para comemorar esta libertação, para simbolizar este dia, né? Nós vamos ver no capítulo de número 12 de Êxodo a instituição da Páscoa, da primeira Páscoa, que no hebraico significa
passar por cima ou cobrir, certo? Esta data ficou memorável para o povo hebreu, pois simbolizava, era uma lembrança de sua saída lá do Egito, certo? Aonde Deus ele vai ordenar Moisés a pegar um cordeiro e matar, pegar o seu sangue e passar no vergal da porta, para que quando à meia-noite o anjo da morte viesse fazer juízo para os primogênitos de Faraó, não tocar no povo que tivesse com sangue do cordeiro no umbral da porta. Entendeu? Então, a Páscoa começou a ser comemorada pelo povo hebreu para memória daquele grande dia de livramento que o Senhor operou em suas vidas. E, consequentemente, no mesmo capítulo, só que no versículo 37, nós vamos conhecer a história de quando o povo sai do Egito. Após ali acontecer a mortandade, né? Deus ele mata os filhos primogênitos do Egito e o povo sai rumo a Canaã, certo? E nessa trajetória o povo não poderia ir sozinho, pois teriam que atravessar um deserto de Sim. E esse deserto, irmão, havia muito calor, muito frio durante a noite, e Deus vai prover para eles a coluna de nuvem e a coluna de fogo, certo? Está no capítulo 13 de Êxodo. Deus ele acompanha seu povo através da coluna de nuvem durante o dia para aquecer os seus corpos, né, do calor imenso que era no deserto. A geografia bíblica diz que chegava a 40 graus a 45 graus o calor do deserto naquela época. E a coluna de fogo à noite, pois à noite era um frio muito grande. E para aquecer seu povo, Deus enviava a coluna de fogo para aquecer seus corpos. Amém? Então vamos ver no capítulo 14, certo? A passagem pelo mar. No capítulo 14 de Êxodo, no versículo 15, nós vamos observar que quando Israel sai lá do Egito, os egípcios vão perseguir o povo de Deus. E quando eles se deparam com um grande mar na sua frente, eles ficaram com medo. Começaram a murmurar. E Deus ordena a Moisés, Moisés, bate teu cajado, que o mar vai se abrir. Então, Moisés bateu o cajado, mas Arão, e o mar se abriu, e o povo de Deus vai passar em terra seca, certo? E no capítulo de número 16, né, nós vamos conhecer neste livro de Êxodo os milagres no deserto, certo? No decorrer da sua jornada, irmãos, houve várias adversidades, no qual o povo precisou da providência de Deus. E Deus, lá no deserto, operou milagres extraordinários. Um desses foi o maná do céu, certo? Foi a rocha que saiu água e outros mais milagres que Deus proporcionou, providenciou para o seu povo, certo? Sair daquele aperreio, daquele aperto ou daquela necessidade. E no capítulo de número 20 do livro de Êxodo, nós vamos ver o momento que Deus ele orienta Moisés, inspira Moisés, revela a Moisés as tábuas das leis, ou as tábuas, ou os 10 mandamentos, certo? Que eram estatutos morais para o povo observar, certo? Também chamada de leis morais, certo? E no capítulo de número 25, irmãos, nós vamos ver também que Deus ele vai ordenar, revelar a Moisés sobre a construção do tabernáculo. Deus vai falar a Moisés, construa um tabernáculo para a minha habitação. Certo?
O Moisés, ele vai, no capítulo 20, você vai ler, 25, Moisés vai receber a planta do tabernáculo que Deus o revelou para que seja feito. E assim Moisés fez, certo? E no capítulo de número 32, né, que aqui saiu um 2 lá minúsculozinho, vai relatar o bezerro de ouro, né, que foi um grande erro da parte do povo de Deus, que adoraram o bezerro de ouro, certo? Onde Deus fala a Moisés, desce lá, porque Israel tem pecado adorando o bezerro de ouro. Então, para encerrar, o livro do Êxodo é uma história que relata a história da escravidão de Israel, certo? Sua jornada pelo deserto, os milagres e também disciplina que Deus disciplinou o povo pelos seus pecados. E também fala sobre a providência de Deus. Então nós conhecemos hoje que o livro do Êxodo se divide em seus principais temas, que é o nascimento de Moisés, a escravidão de Israel, a chamada de Moisés, as 10 pragas do Egito, a instituição da Páscoa, a saída do Egito, né? A coluna de fogo e a de nuvem durante o dia e a noite, a passagem pelo mar, os milagres no deserto e as tábuas das leis, e o tabernáculo de Deus e o bezerro de ouro. Estes foram os temas principais que eu separei para você ter uma visão mais clara do livro do Êxodo. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva e seja edificado com a palavra do Senhor. Até a próxima, Deus abençoe todos, em nome de Jesus.